O mundo inteiro achava que sabia a resposta. Conrad Murray, Propofol. Negligência médica. Caso encerrado. A imprensa noticiou. A justiça condenou. E a história foi arquivada como mais uma tragédia do show business, mais um nome famoso destruído pelos próprios excessos. Durante anos, essa foi a versão aceita, repetida, compartilhada, ensinada como verdade absoluta. Mas o TMZ, o mesmo veículo que foi o primeiro no mundo inteiro a noticiar a morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, antes de qualquer grande jornal, antes da CNN, antes da BBC, antes de qualquer outro, passou meses investigando o que realmente aconteceu por trás dessa história. E o que eles descobriram, com documentos, entrevistas exclusivas e o próprio detetive que conduziu o caso, vai te fazer questionar absolutamente tudo o que você acreditava saber sobre essa morte. A conclusão do TMZ é direta e perturbadora. Michael Jackson não morreu por causa de um médico. Havia um sistema inteiro funcionando contra ele. Se você quer saber a verdade, se inscreve e deixa o like. E hoje nesse vídeo você vai entender exatamente o que isso significa. Para entender o peso real do que o TMZ revelou nessa investigação, você precisa entender primeiro o que aconteceu naquele dia histórico e por que esse veículo específico tinha a credibilidade, as fontes e o acesso necessários para fazer uma investigação desse tamanho e profundidade anos depois. Era 12h21, de uma quinta-feira comum em Los Angeles. Uma ligação ao 911, uma voz trêmula e em pânico do outro lado da linha. Um endereço na Carolwood Drive, no bairro exclusivo de Holmby Hills, onde os mais ricos de Los Angeles viviam suas vidas protegidas atrás de muros altos e grades de segurança. E então, o TMZ publicou a notícia que literalmente parou o mundo. Michael Jackson estava morto. Instantaneamente, tudo parou. A CNN hesitou por mais de uma hora inteira, antes de se sentir segura para confirmar. A BBC aguardou. A Associated Press, a maior agência de notícias do planeta, ficou em silêncio durante um tempo que pareceu eterno para todas as redações do mundo. Jornalistas de todos os continentes entraram em colapso absoluto tentando verificar a informação, ligando freneticamente para fontes dentro de hospitais, contatando a polícia de Los Angeles de todos os ângulos imagináveis, tentando confirmar o que parecia impossível de ser verdade. Só o TMZ tinha a notícia, e estava completamente certo, com uma enorme vantagem sobre todo o jornalismo mundial. Esse detalhe importa profundamente e precisa ser compreendido antes de qualquer outra coisa. Porque quando o TMZ, anos depois, decidiu investigar a fundo quem realmente matou Michael Jackson, eles não chegaram numa história velha sem contatos. Eram o veículo que esteve mais perto dessa história, desde o primeiro segundo, com fontes sólidas dentro da investigação criminal do LAPD, dentro da indústria do entretenimento e dentro do círculo de pessoas que conviviam com Michael. E o que encontraram depois de meses de apuração rigorosa, com entrevistas exclusivas e documentos que ninguém mais havia acessado, foi nas palavras do próprio Harvey Levin, fundador do TMZ. Radicalmente diferente e chocante. Uma história completamente diferente da que o mundo recebeu. Fica até o final, porque o que vem a seguir vai mudar permanentemente o que você sabe sobre esse caso. A versão que o mundo inteiro aceitou era simples, arrumada e conveniente demais para ser toda a verdade. Conrad Murray administrava Propofol, um anestésico cirúrgico extremamente potente, usado exclusivamente em ambientes hospitalares, com equipamento especializado de monitoramento contínuo, absolutamente contraindicado para uso doméstico ou para tratar insônia de qualquer tipo, todas as noites, dentro do quarto de Michael, para ajudá-lo a dormir. No dia 25 de junho, algo deu errado. Murray foi negligente. Murray foi condenado por homicídio culposo pelo júri. Murray foi declarado publicamente o culpado pelo sistema inteiro. 4 anos de sentença. 2 anos efetivamente cumpridos dentro de uma prisão californiana. Caso encerrado, pelo menos na versão vendida ao grande público global. Só que o investigador Orlando Martinez, o detetive-chefe do LAPD, que conduziu pessoalmente toda a investigação criminal,
do caso do início ao fim e que concedeu uma entrevista exclusiva ao TMZ, disse algo em câmera que a grande imprensa mundial simplesmente escolheu ignorar de forma coletiva e conveniente. Sabíamos que havia múltiplos médicos fazendo exatamente o que Murray fazia com Michael Jackson, e que faziam isso há muitos anos antes dele aparecer na história. Essa frase, dita pelo próprio investigador-chefe do caso, destrói completamente a narrativa oficial construída para o grande público. Murray não foi o começo de absolutamente nada nessa história. Não criou o problema. Não construiu a dependência que consumiu Michael ao longo dos anos. Foi apenas o último nome de uma fila longa, silenciosa e extremamente lucrativa de médicos que exploraram a vulnerabilidade de Michael sistematicamente durante muitos anos. E segundo a investigação profunda do TMZ, havia um nome específico e central que aparecia repetidamente nas sombras dessa história ao longo do tempo. Um nome que nunca foi a julgamento, nunca prestou contas publicamente por absolutamente nada do que fez, e que morreu em 2015, levando consigo segredos que nunca vieram completamente à tona. Esse nome era Dr. Arnold Klein, e a história real dele com Michael Jackson é muito mais sombria, perturbadora e documentada do que qualquer coisa que você já leu em qualquer jornal do mundo até hoje. Arnold Klein era dermatologista, famoso em Beverly Hills. Tratava as maiores celebridades do mundo, incluindo Elizabeth Taylor, e era uma figura absolutamente central no círculo social mais poderoso e exclusivo de Los Angeles. Ele conhecia todo mundo, frequentava todos os eventos importantes e tinha acesso a todos os lugares que importavam naquele mundo. E foi exatamente através dele que Michael Jackson conheceu Debbie Rowe, a mulher que se tornaria sua ex-esposa e mãe de 2 de seus filhos. Debbie Rowe trabalhou para Klein por décadas como assistente e enfermeira. Ela conhecia profundamente o funcionamento interno daquele consultório, os pacientes, os procedimentos, os bastidores. Ela nunca havia dado uma entrevista sequer sobre esse período. Nunca havia falado publicamente sobre o que viu, viveu e testemunhou dentro daquele consultório por todos esses anos. Até o TMZ chegar com câmeras e perguntas diretas. No documentário exclusivo, que representa a primeira e única entrevista de Debbie Rowe sobre esse assunto específico, ela revelou ao mundo que Klein administrava doses massivas de Demerol em Michael Jackson, quase diariamente, nos meses que antecederam diretamente sua morte. Demerol é um opioide potente, altamente viciante, com alto risco de dependência física e psicológica. Mas a história não parou nisso. Rowe revelou também que Klein usava os remédios como moeda social dentro da elite de Hollywood. Pessoas poderosas e influentes ligavam para ele, convidavam para festas e eventos exclusivos e pediam drogas como se fossem simples lembrancinhas. Numa noite de evento, havia literalmente 90 comprimidos de Percocet dispostos numa tigelinha sobre a mesa, como se fossem balas de chocolate para os convidados pegarem à vontade. Klein trocava drogas por acesso, por convites VIP, por prestígio social. E Michael Jackson estava no centro absoluto e mais lucrativo desse sistema perverso. O próprio chefe de segurança pessoal de Michael confirmou ao TMZ um episódio específico que ficou gravado na memória dele. Levou Klein até Neverland a pedido insistente do próprio Michael. Desceu as escadas por menos de 4 minutos. Quando voltou, Michael já estava, nas palavras exatas dele, quase um zumbi. 4 minutos. Era exatamente tudo que Klein precisava para fazer seu trabalho. O que torna o depoimento de Debbie Rowe tão extraordinariamente poderoso e, ao mesmo tempo, tão profundamente perturbador de assistir, é que ela não apareceu na frente das câmeras do TMZ para acusar ninguém, para se defender de algo ou para promover qualquer narrativa. Ela apareceu para confessar, para carregar em público, finalmente, um peso enorme que tinha guardado sozinha por anos e anos. No documentário, ela olhou diretamente para a câmera e disse com todas as letras, sem rodeios: "Há várias pessoas que morreram por causa de vícios, e de alguma forma eu fiz parte disso." Ela trabalhava dentro daquele consultório todos os dias. Ela via com os próprios olhos o que acontecia diariamente entre Klein e os pacientes.
Ela conhecia Michael de perto há anos, sabia do estado físico e emocional dele. Sabia exatamente o que Klein administrava e com que frequência. E mesmo assim, não parou. Não estou dizendo isso para julgá-la pessoalmente. O sistema que cercava Michael Jackson era incrivelmente poderoso, financeiramente complexo e socialmente muito difícil de enfrentar. Estou dizendo porque esse depoimento revela algo absolutamente fundamental sobre a natureza real da morte de Michael. Não foi um acidente isolado que aconteceu numa noite de junho de 2009. Foi o resultado direto e acumulado de anos de um sistema inteiro funcionando sistematicamente contra ele. De médicos que colocavam acesso privilegiado, dinheiro fácil e proximidade com a maior estrela do mundo, muito acima do compromisso de cuidar da saúde dela. O próprio Dr. Stephen Hoefling, outro médico renomado que tratou Michael por longos anos, chegou a entrar com um processo judicial contra Klein, alegando formalmente que Klein foi o principal responsável por destruir progressivamente a saúde do cantor e por criar e alimentar sua dependência não apenas de Demerol, mas também de Propofol, a mesma substância exata que eventualmente o matou. Klein construiu esse vício tijolo por tijolo, consulta por consulta, ao longo de muitos anos. Murray foi apenas o médico que estava presente na noite em que o edifício inteiro finalmente desabou. O TMZ foi o único veículo jornalístico no mundo inteiro a conseguir sentar e realizar uma entrevista completa com Conrad Murray após sua saída da prisão. Uma conversa real em câmera onde ele pôde falar livremente sobre sua versão dos acontecimentos. E o que ele disse nessa entrevista é, no mínimo, profundamente desconcertante e cheio de camadas que merecem ser analisadas com cuidado. Murray não nega em nenhum momento ter administrado Propofol em Michael Jackson. Esse fato ele assume, mas insiste com total convicção que não foi negligente no sentido que a condenação implica, que estava simplesmente seguindo uma rotina rigorosa que o próprio Michael exigia com muita insistência e persistência, que Michael conhecia completamente todos os riscos envolvidos, que Michael participava ativamente e conscientemente de partes do processo de sedação. Harvey Levin, fundador e rosto público do TMZ, tem uma leitura muito direta e clara sobre Murray e sobre o papel exato que ele ocupou nessa tragédia. Murray foi o último a chegar nessa história. Klein e uma série considerável de outros médicos passaram anos inteiros construindo, alimentando e aprofundando essa dependência em Michael. Murray chegou no momento final de um processo devastador que já estava em curso há muito tempo antes dele aparecer, e acabou sendo o único que pagou por tudo. Isso não inocenta Murray de forma alguma. Ele foi objetivamente negligente de maneira grave e completamente indefensável. Ele deixou um paciente sozinho e inconsciente, conectado a uma das substâncias mais perigosas que existem, sem qualquer monitoramento adequado. Ele ligou para gerentes de produção da EG antes de discar ao 911, quando o paciente estava em colapso. São fatos estabelecidos, mas a pergunta central que o TMZ coloca com total clareza e que absolutamente ninguém dentro do sistema judicial americano quis responder de verdade é esta. Com tudo isso, com toda essa rede de médicos e enablers documentada, por que apenas Conrad Murray foi a julgamento? O detetive Martinez, o investigador-chefe que conduziu o caso do início ao fim, disse ao TMZ sem qualquer rodeio: havia muita gente que deveria ter prestado contas pela morte de Michael Jackson, e não prestou. Quando o próprio detetive que conduziu a investigação diz isso em câmera para o mundo inteiro, não é teoria de conspiração. É uma constatação oficial que ficou sem resposta. Há uma peça fundamental dessa história que o TMZ também expõe com documentos reais e concretos e que conecta todos os outros elementos de uma forma que se torna muito difícil de ignorar quando você para e olha para o conjunto. Conrad Murray não era pago por Michael Jackson. Não era o médico pessoal contratado e pago pelo próprio artista para cuidar da sua saúde. Murray era pago pela AEG Live, a gigantesca produtora responsável por organizar e lucrar com a turnê This Is It, na quantia de $150 mil por mês, pagos diretamente pela empresa que lucraria centenas de milhões de dólares
com os 50 shows completamente esgotados no O2 Arena de Londres. Isso cria uma pergunta simples, absolutamente direta e devastadora na sua implicação. A quem Murray devia lealdade real no dia a dia? Ao paciente que dependia dos seus cuidados médicos? Ou a quem assinava o cheque milionário todos os meses e precisava que aquele paciente estivesse em pé e funcionando para os ensaios? O documentário do TMZ inclui trechos reais e impactantes das deposições do processo civil em que a família de Michael posteriormente processou a AEG Live por responsabilidade na morte. E o que aparece nessas deposições é genuinamente perturbador. Executivos de alto escalão da empresa recebendo e-mails internos detalhados sobre o estado de saúde gravemente deteriorado de Michael semanas antes da morte. Discussões internas documentadas sobre sua crescente instabilidade física e emocional. Alertas formais circulando dentro da empresa sobre a situação dele. Eles sabiam que ele não estava bem. Sabiam que havia um problema sério. A turnê seguiu em frente assim mesmo porque havia dinheiro grande demais em jogo para alguém ter coragem de apertar o freio. E o mais revelador de tudo, em ambos os cenários possíveis, Michael vivo realizando os shows ou Michael impossibilitado por morte ou colapso, havia apólices de seguro cuidadosamente contratadas que cobriam as perdas financeiras da empresa. O dinheiro da AEG estava protegido de qualquer jeito que a história terminasse. A AEG acabou ganhando o processo civil movido pela família. Todos os e-mails internos, as decisões estratégicas, os detalhes da contratação de Murray foram juridicamente enterrados. E as perguntas mais importantes ficaram completamente sem resposta. Uma das revelações mais perturbadoras e impactantes de todo esse caso, e que o TMZ trouxe ao conhecimento amplo do grande público de forma que nenhum outro veículo havia feito antes, foi a existência da gravação que Conrad Murray mantinha guardada dentro do próprio celular pessoal. Era a voz de Michael Jackson, gravada sem o conhecimento dele, sem qualquer consentimento. Num momento em que Michael estava claramente sedado por medicação, completamente desorientado, mal conseguindo articular as palavras de forma coerente e compreensível. A voz era quase irreconhecível para qualquer pessoa que conhecia e amava aquela voz há décadas. Quando esse áudio foi reproduzido dentro da sala do tribunal durante o julgamento criminal de Murray, o silêncio que se instalou foi absoluto e pesado. Jornalistas presentes, membros do júri, advogados de ambos os lados, todos ficaram em silêncio. Testemunhas que estavam presentes descreveram posteriormente a cena como devastadora e de partir o coração. Era a voz do rei do pop, a mesma voz extraordinária que havia hipnotizado, emocionado e transformado a vida de bilhões de pessoas ao longo de mais de 4 décadas de carreira, reduzida àquele estado deplorável por anos de dependência química. A defesa de Murray jamais conseguiu explicar satisfatoriamente em nenhum momento do julgamento por que razão um médico grava secretamente seu próprio paciente num estado de sedação profunda, sem qualquer consentimento informado. Nem por que motivo essa gravação permaneceu armazenada no celular pessoal dele por meses inteiros sem ser apagada. Mas o que esse áudio comprova de forma absolutamente irrefutável, muito além de qualquer argumento jurídico ou técnico, é o estado real e devastador em que Michael Jackson se encontrava nos seus últimos dias de vida. Não era uma pessoa no controle da própria existência e das próprias decisões. Era alguém profundamente e irrecuperavelmente consumido por anos de dependência química, construída deliberadamente, alimentada sistematicamente e ignorada convenientemente por um círculo inteiro de pessoas que lucravam com ele. O TMZ tornou esse áudio amplamente conhecido, e uma vez que você ouve, a versão simples da história se torna completamente impossível de sustentar. Essa é a conclusão central e mais importante de toda a investigação que o TMZ conduziu ao longo de meses, e é também a mais desconfortável e difícil de encarar de frente. Há pessoas que contribuíram diretamente, de forma comprovada por documentos e testemunhos reais, para a morte de Michael Jackson. Pessoas que criaram a dependência, que a alimentaram,
que lucraram com ela, que a ignoraram quando eram obrigadas a agir. E nenhuma dessas pessoas jamais prestou contas pelo que fez. Arnold Klein administrou doses cavalares de Demerol em Michael por anos a fio. Construiu e aprofundou progressivamente sua dependência a opioides, usou a proximidade privilegiada com a maior estrela do mundo como moeda social para circular na elite de Hollywood. Escreveu prescrições para substâncias que não tinham qualquer justificativa médica legítima e morreu em 2015 sem jamais ter sido indiciado, investigado formalmente ou responsabilizado por absolutamente nada relacionado à morte do cantor, sem jamais ter prestado qualquer conta publicamente, até Debbie Rowe finalmente quebrar décadas de silêncio e falar ao TMZ sobre o que realmente acontecia naquele consultório. Outros médicos que prescreveram medicamentos controlados a Michael usando nomes fictícios, identidades falsas e procedimentos clínicos inventados para justificar as prescrições nunca foram convocados a depor no processo criminal. Nunca foram investigados de forma séria. A AEG Live, que pagava mensalmente o salário de Murray, que recebia alertas internos documentados sobre o estado crítico de Michael semanas antes da morte, que manteve a turnê em andamento mesmo com pleno conhecimento da situação, ganhou o processo civil movido pela família de Michael. Todos os documentos internos comprometedores, os e-mails reveladores, as decisões estratégicas e os detalhes da contratação de Murray foram juridicamente protegidos e enterrados para sempre. E Conrad Murray, o único ser humano formalmente condenado pela morte de Michael Jackson, cumpriu 2 anos de prisão, saiu, deu entrevistas e seguiu sua vida. O detetive Orlando Martinez disse ao TMZ com uma clareza que corta fundo: havia muita gente que deveria ter prestado contas pela morte de Michael Jackson, e não prestou. Quando o investigador que conduziu pessoalmente o caso diz isso em câmera para o mundo inteiro, não existe qualquer possibilidade de chamar isso de especulação ou teoria. É o registro oficial e documentado de uma injustiça que aconteceu completamente à luz do dia, diante de todo mundo. Michael Jackson morreu com 50 anos, poucos dias antes de subir num palco pela última vez na turnê mais aguardada da história do entretenimento. O mundo recebeu uma explicação simples, limpa e conveniente para todos os envolvidos. Mas o TMZ, com meses de investigação séria, documentos reais, entrevistas exclusivas com pessoas que estavam dentro da história e o próprio detetive-chefe do caso, chegou a uma conclusão radicalmente diferente. Michael não foi morto por um erro numa noite. Foi destruído aos poucos, sistematicamente, por um círculo inteiro de médicos que construíram e alimentaram sua dependência por anos, por pessoas que trocavam remédios controlados por acesso e prestígio social, e por uma indústria poderosa que precisava dele funcional e disponível até o último show, independentemente do custo humano. Conrad Murray foi o último da fila, e o único que pagou por tudo. Se isso é justiça, é uma justiça gravemente incompleta. Compartilha esse vídeo com quem ainda acredita na versão oficial. Me conta nos comentários o que você achou. E se inscreve porque ainda tem muito mais dessa história para contar.